que jogou muito bem contra o Palmeiras, um Arias que é esse cara que é o jogador com a maior capacidade de desequilibrar em campo, de quebrar de alguma forma a partir de drible, a partir de abertura de espaço, as linhas do Argentino Júnior que provavelmente vão vir bem fechadinhas pelo Milito. E eu espero ver um Cano muito mais próximo do gol, coisa que a gente não está vendo tanto nos últimos jogos do Fluminense. O Cano está voltando mais, o Cano está se preocupando muito com a marcação, é evidente que sim. O Tim falou que gostava muito do trabalho do Milito, ao ponto de achar até melhor que o do Diniz. E eu quero perguntar para o meu companheiro de mesa, por que disso? Porque ele tem muito menos recurso do que Diniz. Lembrando que o time dele venceu fora contra Corinthians. Sim. O que eu gosto do time dele é, se dá para pausar a imagem, a quantidade de vezes que perto da bola ele tem mais do que o adversário. Né? Contra o Fluminense, eu acho que isso não vai ser o caso. Né? O Fluminense propôs coisas diferentes. E hoje, eu acho que o grande desafio... A fotografia aérea desse jogo pode ficar interessante, porque o Fluminense já gosta de aglomerar jogadores em torno da bola. Se o Argentino Júnior faz o mesmo, o campo deve ficar bem desabitado, né, em outras áreas. Hoje, ele tem que defender num espaço muito maior do que... Eu estava argumentando semana passada que o campo de Argentino Júnior é desse tamanho aí, né? O tamanho desse celular. O campo do Maracanã é muito maior. Muito maior. Então, eu acho que isso vai ser... Eu não imagino como a defesa dele vai segurar um Fluminense jogando com fluidez. Sim. Concordo com você totalmente sobre a área. Para mim, a área é o jogador especial do time. Sem dúvida. Ele quebra as linhas. Você acha ele em espaço, ele vai correndo, obrigando a defesa a sair da sua posição para enfiar passes, ele ataca o espaço. Para mim, ele é o especial. O Fluminense paga o quanto para ele? Eu não me lembro. É uma quantidade muito pequena em comparação com a qualidade que ele está oferecendo. E como ele encaixa com a ideia de Diniz. 3 milhões de reais. É nada. Hoje em dia isso é nada. Em 2021. Então, se Milito acha uma forma de neutralizar o Fluminense de Diniz hoje, com os recursos que ele tem, realmente, a gente vai tirar chapéu coletivamente. Com certeza. Para ele. Mas é uma grande tarefa. O Fluminense é favorito, obviamente. Mas o time já ganhou em São Paulo contra o Corinthians. Vocês falavam da diferença de talento individual. No Fluminense, o único problema do Fernando Diniz é o Marcelo. Suspenso. O Fluminense até tentou... efeito suspensivo, né? Não era nem um efeito suspensivo, tentou cancelamento da suspensão. Alegando que o pisão foi involuntário, que o cartão não deveria ter sido aplicado, mas não conseguiu sucesso. Aí quem vai assumir a posição do Marcelo é o Diogo Barbosa, que estreou contra o Curitiba, jogou no segundo tempo contra o Argentino Júnior e evidente, é um jogador com qualidades muito menores do que o Marcelo, inclusive como construtor de jogadas, mas eu acho que é um jogador que tem características que dialogam com o tipo de trabalho que o Fernando Diniz imprime. Diniz que, inclusive, tem, voltando àquilo que eu falei no começo do programa, nessa ideia de hoje ser a noite mais importante do ano para três equipes nacionais, ele tem uma resolução de divã, né? Porque se ele perde, o peso dele estar dividindo o espaço com a seleção vai duplicar, triplicar, quadruplicar. Por mais que eu ache que o Fluminense é muito favorito hoje. Mas é um jogo que não só vai guiar o resto da temporada do Fluminense, mas vai guiar o jeito como o torcedor tricolor vai lidar com o Fernando Diniz. Eu acho que isso é um assunto
muito importante de ser abordado hoje. Eu estava lá naquele primeiro jogo, depois que ele virou técnico da seleção. Antes do jogo, quando a escalação foi anunciada, ele foi vaiado. Eu acho que ele foi vaiado para 2 motivos. Um, para assumir a seleção. Trair a gente, dividir amor compartilhado não é amor verdadeiro. Sim. Outro... Diminuir a gente com essa coisa menor que a Isso. Outro eu sei disso, de ir para os jogos e tal. O time estava, 2 vitórias em 8 jogos antes. E tem gente que estava querendo ele fora mesmo. Mesmo? Então, no manicômio do futebol brasileiro, você tem... Eu imagino que, saindo hoje, segurar André vai ser muito difícil. Sem dúvida. Então, temos que ganhar. E é uma situação em que a gente ainda prevê e a gente espera um encontro de um Fla-Flu em Libertadores que nunca aconteceu, né? No ano que já teve um Fla-Flu de Copa do Brasil. Pois é. É o ano que o Flamengo e o Fluminense podem se enfrentar em todas as competições. Em todas as competições. Fizeram a final do estadual. Estão juntinhos no Campeonato Brasileiro, né? Mesmo número de pontos. Agora Flamengo em segundo, Fluminense em terceiro, empatados em pontos e podem se enfrentar também na Libertadores. O Fernando Diniz, numa das primeiras entrevistas, depois desse momento aí, que ele foi anunciado como técnico da seleção, ele se irritou com uma pergunta sobre o aproveitamento fora de casa, né? E talvez o aproveitamento em casa acentue essa sensação, né, de que o Fluminense vai mal quando joga fora. Quando joga fora, porque o aproveitamento em casa é alto demais, né? Ele tem 78%. Enquanto fora de casa, esse aproveitamento cai para 41%. É normal. Obviamente, uma pergunta válida. Em casa então, claro. Maior, mas assim, tem uma diferença de aproveitamento aí que é bem relevante, não tem? E é curioso que esse equilíbrio... Assim, quando a gente olha o histórico de Fernando Diniz em outros trabalhos, antes desse trabalho do Fluminense, tem aquela questão da montanha, né? O time vai bem, aí chega em um determinado momento, parece que acontece algo que é uma descida retumbante. No Fluminense, por mais que o Fluminense tenha vivido certos momentos irregulares nas últimas rodadas, nos últimos jogos, principalmente fora de casa, ele está conseguindo estancar essa derrocada. E eu acho que esse peso que o Maracanã tem é fundamental para que o Fluminense, mesmo que irregular, mantenha certo grau de competitividade. Não brilha como no começo da temporada, tem problemas claros de criação se comparado àquilo que apresentou nos 4 primeiros meses do ano, mas ainda assim é um time que está no primeiro bloco do Campeonato Brasileiro, é um time que tem totais condições de passar de fase e competir muito bem, seja com o Flamengo, seja com o Olímpia, numa quarta de final, mas vai sempre ter esse asterisco acompanhando, que é o asterisco da divisão de trabalho, que é algo que a gente não está acostumado, que é algo que a gente ainda, de fato, vai ter que entender se influencia ou não. O Fluminense fez proposta para renovar com o Fábio por 2 anos. Vai chegar aos 44, né, eu acho. E foi elogiadíssimo pelo Fernando Diniz, né? Chamou o Fábio de gênio do gol. O que o Fábio fez contra o Palmeiras... Eu fiquei até pensando, será que é o técnico da seleção que está fazendo essa avaliação? Vai convocar, né? Ele chamou o Fábio de gênio. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E elogiou muito o comportamento dele, o comportamento profissional dele. Diz que ele nunca viu, no tempo de Fluminense, o Fábio perder 1 minuto de treino. Fantástico. O Fábio participou de todos os minutos, de todos os treinos bola, né? Essa bola... que ele deu e que é um cara também muito importante para o grupo. Né? O que tem de mais curioso nessa história é o interesse do Cruzeiro pelo Fábio. Uma das primeiras decisões da SAF, quando chegou, não dá para a gente bancar o Fábio. O Fábio precisa ir embora. Aí o mundo caiu na cabeça do Ronaldo, da SAF, a reação, né, furiosa dos torcedores do Cruzeiro. E agora o Cruzeiro está movendo mundos e fundos para trazer o Fábio de volta. Né? Estou pensando, não era mais fácil ter ficado com ele? Eu que tenho toque, eu olho para o número de jogos do Fábio no Cruzeiro, são 980
e alguma coisa, eu fico pensando... Quer que chegue a 1000? Tem que chegar a 1000, pelo amor de Deus. Mas enfim, mas isso é brincadeira. Agora, é muito interessante como quando o Fábio chega do Fluminense, eu pensei, bom, é um goleiro experiente, vai jogar 1, 2 temporadas para fechar a carreira em um time de alto nível, como o Cruzeiro antes da Série B e agora voltando à Série A, em que ele sempre esteve. Mas é muito interessante como o desempenho acima do esperado pode colocá-lo como ídolo de um outro clube, né? Porque há tempo para tal, ainda mais se existir essa renovação de contrato. O Fábio é hoje um dos melhores goleiros do Brasil atuando. Eu acho que em desempenho no Brasil, esse ano, talvez só o PR do Botafogo esteja acima, mas ele está, além de ser esse goleiro que segura pontuações, né? Um goleiro que garante 3 pontos, ele é um cara que é líder, ele é um cara que está lá no vestiário, ele é um cara que passa experiência para jogadores mais novos, ele é um cara que compõe elenco muito bem, além desse detalhe que o Diniz destacou, dessa dedicação, mesmo depois dos 40 anos. Deixa eu acrescentar um número legal aqui sobre Fernando Diniz e seleção, que foi um tema que vocês abordaram aí. Recebi aqui do Espião Estatístico. Olha, 6 jogos do Fluminense antes de o Diniz ser anunciado como treinador da seleção. Desempenho: 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. 33%. Certo. É aquilo que a gente chama de desempenho de time rebaixado, né? Porque normalmente os times no Z4 do Campeonato Brasileiro estão com essa média aí ou abaixo. Desempenho do Fernando Diniz nos 6 jogos depois de ser anunciado o técnico da seleção: 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aí. Sobe para 61%. Quase dobra o desempenho. Então, assim, na prática, a gente pode dizer que ser anunciado técnico da seleção fez bem a ele. Vamos ver se essa noite o desempenho se mantém. E antes desses 6, o Espião vai buscando cada vez mais para trás. Antes desses 6, o desempenho é de 22%, daqueles 6 jogos imediatamente antes, aí 6 jogos para trás desse. 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Caramba. 22%. O Fluminense está jogando melhor com o Diniz na seleção. Olha isso, hein? Técnico da seleção. É lógico. E não sou eu que estou dizendo, são os dados, né? É lógico que nesse período ele não dirigiu nenhum jogo da seleção. Claro. Fala galera, beleza? Gustavo Alceu aqui, trazendo mais um vídeo para vocês no canal Sou Tricolor RJ, beleza? Trazendo as informações quentinhas aí do Fluminense, trazendo o review, né? O react em cima do conteúdo aí produzido pelas principais emissoras de TV quando falam do Fluminense, beleza? Respeitando aí todos os direitos autorais e todo o crédito do vídeo aí direcionado para a produtora original do vídeo, que é a Sport TV e a redação Sport TV, beleza? Vou apenas fazer um comentário crítico em cima do conteúdo produzido, beleza? O que eles falaram aí, né, pessoal, foi do jogo hoje do Fluminense, que vai jogar contra o Argentino Júnior mais tarde pela Libertadores, um jogo esperado aí, né? O Fluminense tá vindo de vitória contra o Palmeiras por 2-1, né? Abrimos 2-0. Tivemos o Lelê expulso no segundo tempo, injustamente. Aquilo ali foi muita safadeza da arbitragem. Mas conseguimos sair com resultado, mesmo com o Gustavo Gomes fazendo gol no finalzinho. Ganhamos de 2-1 aqui no Maracanã. Ganhamos do Palmeiras, que é um dos times mais badalados dos últimos anos aí, né, no Brasil, né? No âmbito nacional. E até no âmbito também sul-americano, né? Ganhou a Libertadores aí nos últimos anos, né? Enfim, mas estamos vindo com moral aí para cima do Argentino Júnior. Somos favoritos sim, vamos vir com o pé no chão, mas somos favoritos sim, porque temos a torcida ao nosso favor aqui no Maracanã, né? Então vamos ir com tudo para poder ganhar esse jogo, ganhar essa classificação e enfrentar ou o Olímpia ou o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Eu tô torcendo muito pro Olímpia passar, né? Porque é isso, não vou torcer pro Flamengo ganhar nunca, assim como eu nunca vou torcer pra LDU. Mas enfim, já mudando de assunto, já falando do Fábio, né? Aqueles comentários aí do Fábio, que o interesse, né? Esse interesse aí ascendente do Cruzeiro sobre o Fábio, né? Do Fluminense, que já tá aí, já tem mais de 2 anos no Flusão, né? Que assim quando o Ronaldo, a SAF assumiu o Cruzeiro, eles dispensaram, falaram que não ia dar para bancar o Fábio, e hoje estão correndo atrás. O Ronaldo num podcast falou, deixou indiretamente aberto a possibilidade do Fábio estar voltando, e o Fábio também respondeu dizendo que está feliz no Fluminense e que quer conquistar títulos no Fluminense. Tem objetivos a alcançar dentro do Fluminense.
né? E é isso. E também foi falado que o Fábio pode se tornar ídolo tricolor, sim, assim como o Castilho e tal. O Castilho foi o maior ídolo tricolor que o Fluminense teve aí, né? Goleiro, né? Quando se fala de goleiro, um dos ídolos aí do Fluminense, ao lado de Assis, ao lado de Washington, né? Ao lado de muita gente, como o Romerito, enfim. Quem conhece a história do tricolor sabe. Mas é isso, né? O Fábio tá feliz e tá aí para poder ganhar títulos com o Flusão, beleza? Esse foi o meu comentário crítico aí do vídeo aí do Redação Sport TV. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí por eu estar um tempo aí sem postar vídeo, porém eu tava bem atarefado com a faculdade, mas agora eu tô voltando com tudo, postando vídeo quase todos os dias referente ao Flusão. Falou do Fluminense, eu vou trazer aqui pra vocês aqui o que a mídia vem falando e trazendo meu comentário em cima e dando a oportunidade pra vocês também deixar o comentário de vocês aqui embaixo, beleza? Pra vocês estarem participando aí com a gente no canal, beleza? Deixa seu like aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Pra não perder nenhuma nova notícia do Flusão, beleza? Tamo junto! E até o próximo vídeo, galera. Saudações tricolor!